Me diz uma coisa, vocês investem em vocês mesmos? Como assim, né, Matheus? É verdade, pessoal. Mais um conteúdo que eu creio que vai ser bem importante para todos nós. Eu estou meio cansado que eu tava com um compromisso em São Paulo e eu cheguei agora há pouco. E vou ser sincero para vocês, eu não estava com tanta disposição para fazer um conteúdo, mas eu me senti assim, sabe, mal, sem fazer esse conteúdo, entendeu, pessoal? E aí sabe, eu entendo que é como se fosse, sabe, um dever, uma obrigação nossa, né, de desenvolver esse conteúdo, porque com certeza a gente deixa de fazer um conteúdo, com certeza esse conteúdo vai deixar de impactar vidas, de mudar vidas, né? E esse é o intuito, o objetivo sempre dos nossos conteúdos. E mesmo que às vezes está cansado, mas vamos procurar entregar aqui nosso melhor, que esse é exatamente a minha visão, o meu intuito, entregar o nosso melhor para o nosso público, para que o nosso público entenda esse conteúdo, absorva e coloque em prática, porque é o mais importante, né, pessoal, colocar em prática. E o conteúdo seria isso, né? Hoje em dia a gente ouve, como fala em investimento, normalmente já entende, né? Bolsa de valores, investir seu dinheiro, seu salário, investir numa conversa, investir num relacionamento, investir em socializar com as pessoas, investir nas amizades, investir, enfim, existem diversas formas de investimento. Só que tem um investimento que a maioria das pessoas negligencia. E qual que é o investimento? Em si próprio. As pessoas, elas tomam o tempo todo, as 24 horas do seu dia, focado, evidentemente, no seu trabalho, nos seus cursos, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, enfim. E aí, qual que é o tempo que você separa para si próprio, para investir em si? Né? E o objetivo desse conteúdo eu quero focar nesse sentido, pessoal. Né? Em como a gente vai, como que a gente investe em nós mesmos. Existem diversas formas de investir em si mesmo. Por exemplo, quando você tira um tempo para meditar, fazer reflexão, é um investimento que você está fazendo em si próprio. Porque você sabe que isso vai melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autoconfiança e fazer você se conhecer exatamente como que você é como ser humano. Não é verdade? Então, é um investimento importante. É um investimento importante também no seu corpo, na sua mente. Por exemplo, um investimento no seu corpo. Quando você se preocupa em colocar os alimentos, em ingerir os alimentos o mais saudável possível, porque você sabe que isso vai refletir nos seus órgãos internos, coração, fígado, rim, pâncreas, estômago e intestino. Na verdade, então você precisa procurar melhorar a sua alimentação para que esses seus órgãos não sofram as consequências, na verdade. Então, isso é um investimento. Investimento que você faz também nas academias para você fazer com que o seu corpo se torne um corpo cada vez mais forte, mais resistente e fique com a mentalidade mais de autoconfiante, uma mentalidade mais forte, na verdade, porque uma pessoa bem saudável fisicamente e mentalmente é uma pessoa que tem capacidade de resolver diversas situações, diversos problemas. Agora, se você está debilitado mentalmente e debilitado fisicamente, você vai se limitar a fazer as coisas para desenvolver a sua vida, né? Então é importante você cuidar do principal, que é investir em si próprio. Né? Então eu dei esses exemplos de, de alguns investimentos que as pessoas no dia a dia, nesse mundo enlouquecedor, nessa correria, as pessoas acabam negligenciando essa parte.
E esse conteúdo veio para o quê? Para vocês focar exatamente nessa parte, que é o principal, né? As pessoas aí fora é importante, sim, o seu trabalho é importante, seus estudos, o seu relacionamento, mas para que você tenha disposição nos seus relacionamentos, no seu casamento, para que você tenha disposição para desenvolver um melhor trabalho, você precisa estar bem fisicamente e bem mentalmente. Ou seja, você precisa estar saudável, não é, pessoal? Para você entregar o seu melhor nessas áreas da sua vida. Né? Então, por isso que eu falo que é importante você focar nisso, focar no investir em si próprio. E eu quero passar para vocês aqui, pessoal, uma das formas que você pode começar a partir de hoje a investir em si próprio. Né? Então, a partir de hoje, você começar a cuidar da sua alimentação para você ter uma saúde ótima, extraordinária, para que os seus órgãos não sofram com isso e automaticamente lá no futuro você adquirir uma doença seríssima. Então é importante você cuidar da sua alimentação, cuidar também do seu sono. É um investimento que você precisa fazer no seu sono. Um investimento em você, na sua saúde de uma forma geral, né? Na alimentação, mas também ingerir bastante água, evitar refrigerantes, bebida alcoólica, drogas, cigarros, etc. Não é, pessoal? Porque isso aí não precisa nem falar, né? Que isso é um investimento que você está fazendo, se você ficar nessa loucura toda, é um investimento que você está fazendo que a médio e longo prazo você vai ter o resultado de uma doença, né, de um problema sério de saúde. Então não é importante, não é interessante investir dessa forma, né? É importante você investir de uma forma correta, na sua saúde, no seu bem-estar, né, no seu físico e na sua mente. Isso que é importante. Importante você focar nisso. Tá bom, gente? Então, basicamente o nosso conteúdo era curto, mas bem incisivo. A partir de hoje, se você quer ter uma nova vida, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter ser uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa com a autoestima bem elevada, uma pessoa forte mentalmente e fisicamente, você precisa seguir esse espaço, pessoal. Por exemplo, se matricular numa academia, ou calçar um tênis e fazer uma corrida, fazer uma caminhada, fazer uma arte marcial, enfim, não importa a atividade que você vai fazer. É importante você botar esse corpo em movimento, colocar ele em movimento. Porque é um investimento importantíssimo que você está fazendo. E a médio e a longo prazo, você vai obter os resultados extraordinários desse investimento que você está fazendo. Né? Mas é importante você investir. Né? Você precisa investir seu tempo, investir algo para que você colha os frutos desse investimento. Né? E os frutos qual que é? Você está com a saúde perfeita, você está consigo mesmo, você está bem fisicamente, bem mentalmente, você está autoconfiante em botar uma roupa, ir para as festas, desenvolver um ótimo trabalho, desenvolver coisas na sua área profissional, uma área nova, enfim, você vai ter disposição, energia para fazer isso. Mas para isso você precisa se preocupar com o principal, que é o quê? Investir em si próprio. Tá bom, gente? Na sua saúde, no seu bem-estar e na sua mente. E o resultado, pode ter certeza, as consequências vai vir, os frutos vai vir. Pode ter certeza. É convicção minha, gente, porque eu já faço isso na minha vida, eu já pratico isso na minha vida. E eu tenho obtido coisas extraordinárias na minha vida. Coisas que outrora atrás jamais eu poderia imaginar que eu poderia fazer, né? Por exemplo, de criar um conteúdo na internet, de fazer trabalho como modelo, de escrever um livro, de adquirir o corpo que eu tanto sonhava, né? Quando eu iniciei lá minhas atividades físicas na natação, depois posteriormente na musculação. Então foi tudo investimento que eu fiz lá atrás, o primeiro passo que eu dei. E o começo, é lógico, eu tive um pouco de dificuldade, como todos vocês vão ter, porque é uma readaptação. Que eu sempre falo e bato sempre nessa tecla. A nossa mente, ela não quer desconforto, então ela quer sempre que você fique parado.
poupando energia. E quando você faz o contrário, rejeita essas sugestões da mente e você coloca o seu corpo em movimento, isso causa um desconforto. Mas a partir do momento que você começa a adquirir esse hábito, a mente vai automatizar isso, pessoal. E ela não vai mais te bloquear nesse sentido. E você vai ter resultados extraordinários nesse investimento que você está fazendo na sua própria vida. Tá bom? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Vamos entrar aqui no momento chave do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão. E esse conteúdo breve que eu fizemos para vocês, pessoal, foi bem claro, né? Passei exatamente a sistemática, o que você pode colocar em prática na sua vida para você ter resultados. Então, você era uma pessoa antes desse conteúdo, e a partir do momento que você assistiu esse conteúdo, você já tem uma nova visão. E a reflexão é o seguinte: como que você vai começar a investir em você a partir de hoje? A partir dessa virada de chave que aconteceu na sua vida neste momento, através desse conteúdo, como que você vai investir? Né? Então você pode até marcar isso para você não esquecer. Né? Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não, pessoal. Começa gradativamente, sabe? Começa pequeno, sabe? Investindo pouco. Vai lá, se matricula na academia, ou calça o seu tênis, vai fazer uma caminhadinha. Não precisa se correr uma maratona, não precisa ficar 2, 3 horas na academia. Vai aos pouquinhos, para o seu corpo se situar, o seu corpo se adaptar a essa rotina que você vai inserir na sua vida, né? E aos pouquinhos gradativamente você vai aumentando, né, essa pegada, e você vai evoluindo cada dia que passa, você fazendo um pouquinho cada vez mais, um tijolinho por tijolinho, e você vai ter resultados extraordinários. Mas primeiramente, né, a vida extraordinária, o corpo dos seus sonhos, ele não é um passe de mágica, pessoal. Ele é tijolinho por tijolinho, é gradativo. Você não precisa ter pressa, vai fazendo devagarzinho, entendeu? Que você vai chegar lá, entendeu? Você está caminhando para isso, porque a gente abriu os seus olhos com esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e fazer acontecer, pessoal, essa vida extraordinária que todos nós sonhamos, todos nós desejamos, só que poucos estão dispostos a arregaçar as mangas para fazer acontecer na sua vida. Porque a vida não é minha, é sua, né? Então você precisa fazer por você. Não adianta você ficar esperando pelas pessoas. Então a reflexão é a seguinte: como que você vai começar a investir em você a partir de hoje? E aí eu passei para vocês no início do conteúdo o que você precisa fazer para investir em si próprio. Então você vai fazer devagarzinho, gradativamente, e o resultado, pode ter certeza que o resultado vai ser extraordinário. Tá bom, gente? Então basicamente o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que esse conteúdo vai atingir muitas pessoas que neste momento, né, estava negligente nesse sentido. Ou seja, ela investia nas pessoas, nos relacionamentos, investia no trabalho, nos estudos e em si próprio, né? Fisicamente, na sua mente, no seu corpo. Aonde você está separando tempo para isso, né? Então, esse conteúdo vai te alertar nesse sentido. E você vai ter uma nova visão a partir desse conteúdo, tá bom, meu gente? Então, invista mais em você, né? E você pode ter certeza que você vai ter resultados extraordinários. Então, peço que vocês me ajudem, pessoal, a divulgar esse conteúdo. Como? Se inscrevendo no meu canal, compartilhando com seus amigos, fazendo comentários na barra de comentários, fazendo sugestões de conteúdo para a gente abordar nas próximas edições. Então, é isso, pessoal. É uma ajudinha que você está dando para nós,
Aliás, é uma ajudona, né? É uma semente que você está plantando e como a natureza e Deus é implacável, tudo que você planta, você colhe. Se você está plantando uma semente ruim, você vai colher um fruto ruim. Agora, se você está plantando uma semente boa, como é no caso, por exemplo, se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos, você pode ter certeza que essa semente vai ser, que você vai colher, vai ser extraordinária. Deus vai derramar bênçãos sem medida na sua vida. A sua vida vai, sabe, vai ter várias coisas extraordinárias a partir do momento porque você foi de bom coração de fazer esse gesto de carinho, né, de esse poucos segundos que você vai gastar aqui de se inscrever no meu canal e de compartilhar com seus amigos. Pode ter certeza, pessoal, que vocês vão colher frutos extraordinários. Tá bom, gente? Uma ótima semana a todos. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser extraordinária, né? Comece a mudar a partir de hoje, invista em você, tá bom, gente? Uma ótima semana a todos. Semana que vem, com certeza estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um beijo em todos aí, fica com Deus e até semana que vem.